Bom dia, povo lindo, a paz do Senhor, preciosas. Deus abençoe esse domingo maravilhoso, domingo lindo, domingo de decisão, domingo de escolha, domingo de eleição. E nós estamos aqui firme e forte, 15º dia, devocionando o livro de Provérbios. Estamos rompendo e vamos chegar até o dia 1º de dezembro, em nome de Jesus. Mas eu já quero te convidar a pegar a sua Bíblia, pegar a sua agenda, a sua caneta e vir junto comigo para fazer as anotações, que esse capítulo de hoje é muito conhecido dos leitores da Bíblia Sagrada. E eu sei que você vai amar mergulhar, passear com ele, passear nesses versículos bem conhecidos. Separei 3 versículos aqui muito conhecidos dos leitores e eu creio que você vai gostar e vai passear por eles e vai lembrar de algumas coisas e vai entender outras e aprender muita coisa através desses versículos, coisas que deveríamos ter evitado se nós antes de falarmos ou fazermos alguma coisa tivéssemos dado uma lidinha aqui nesse capítulo 15 do livro de Provérbios. Mas há tempo para mudança, né? E Deus está nos dando a oportunidade nesse dia de mudar. Então vamos ler, mergulhar nesses versículos e fazer diferente, porque ainda dá tempo para fazer isso. Vamos orar ao Senhor? Mas antes de orar, você já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Então aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se, toca nele e se inscreve. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas, deixe ser usado pelo Senhor como instrumento em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por este dia lindo. Pai, muito obrigada, Senhor, por este dia. Deus, eu quero agradecer ao Senhor, quero ser grata ao Senhor por esta manhã, por nos permitir estar aqui, Pai. Mais um dia, rompendo em fé. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigada pela vida dos teus filhos, das tuas filhas que estão do outro lado desse aparelho celular. Senhor, captura a mente deles nessa manhã. Traz cativa para ouvir a tua palavra, para aprender de ti, para compreender, Senhor, esses versículos dessa palavra, Pai, e assim mudar pensamentos, decisões que iam tomar, Senhor, de forma impensada, que a partir de agora, dessa leitura, possa haver mudança na vida, possa haver transformação, Deus querido, porque esta é a minha oração ao Senhor. Pai, abençoa aqueles que estão em casa, Senhor, hoje com a sua família. Abençoa esses, Senhor, que estão saindo, Pai, para ir votar, outros que estão saindo para trabalhar. Vai com eles, leva em segurança, livra do mal, guarda, protege, porque o Senhor é Deus bom e fiel. Muito obrigada, Senhor, por mais este dia, Deus. Em nome de Jesus, seja com tua filha e com teu filho, Pai. Amém. Glória a Deus. Capítulo 15, vem comigo, vamos ler. Eu separei um versículo que é o primeiro, verso de número 1, que é muito conhecido, todo mundo sabe. Capítulo 15, verso 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a violência. A palavra branda aquebranta, desvia o furor, mas a palavra dura suscita, traz a ira, faz alguém ficar com mais raiva. Esse capítulo inteiro, esse capítulo 15 é muito rico, é um capítulo completo. Eu sei que você vai, quando você lê novamente, com a visão que você tem hoje, você vai perceber o quão rico ele é e quantas coisas poderiam ser mudadas e ter sido evitadas na sua vida se você tivesse dado um pouco mais de atenção a ele. Se nós, né, tô falando no contexto geral, eu também. Esse primeiro versículo é muito conhecido e fala de resposta, fala de alguém que ouviu algo e respondeu de forma dura, ou alguém que ouviu algo que não gostou e respondeu de forma branda. Tá falando a resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida, a palavra dura suscita a ira. O que é isso? Alguém que está ouvindo algo que não gostou e respondeu à altura. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos como usamos as palavras e quantas vezes nós poderíamos ter evitado se nós tivéssemos calado ou se nós tivéssemos respondido de forma suave, algo que nos chegou aos ouvidos e não foi agradável, algo que nós ouvimos e não era aquilo que esperávamos ouvir.
e tentamos responder na mesma altura, mas não é isso que Deus ele quer de nós. Deus quer que nós falemos de forma branda, de forma suave, porque assim a raiva que está vindo naquelas palavras tão duras vai ser desviada quando você responder de forma branda, de forma calma, pensada, não de forma impensada, não tentando rebater para mostrar força, para mostrar que também pode, que também tem palavras duras, que também sabe se defender, não. A nossa defesa nunca vai ser o ataque, a nossa defesa sempre vai ser sair de forma cautelosa. Fugir nunca vai ser coisa de covarde, fugir é algo de alguém que é forte e compreende que é melhor fugir do que bater de frente, é melhor sair pela tangente do que entrar em confronto desnecessário. Quantas vezes você vai ver ao longo da narrativa dos evangelhos, Jesus sempre saindo para evitar confronto, Jesus sempre trazendo uma palavra branda, Jesus sempre respondendo de forma que alguém viesse entender o que ele estava falando, mas de forma suave, cautelosa. Entendemos aqui que devemos saber usar as palavras com cautela, e aquilo que nós ouvimos, nós devemos entender, reter somente o que é bom e nunca bater de frente. Quantos casais se separam, gente? Quantas pessoas têm se separado exatamente por causa dessas palavras duras que alguém ouve e tenta rebater, ali sai uma briga, uma confusão, porque não conseguiu controlar a sua língua, não conseguiu evitar aquele momento de fúria, aquela palavra tão dura que veio de forma que não estava sendo esperada, que fez com que a pessoa tentasse rebater na altura. E às vezes o que nós precisamos fazer é só silenciar e sair de cena. Sair de cena não é coisa de fraco, sair de cena é coisa de alguém inteligente que está evitando confronto desnecessário. Seja inteligente dentro da sua casa, saiba sair de cena, saiba silenciar nas horas certas e falar somente quando aquilo que você for falar vai edificar a vida de alguém. Mas quando o que você for falar for algo duro, for uma palavra dura que vai também fazer com que essa raiva que a pessoa já está sentindo aumente ainda mais, eu te aconselho, através da palavra de Deus que está sendo falada aqui, a você silenciar e deixar que Deus responda por você, que Deus fale por ti. Segundo versículo de extrema importância desse capítulo, verso de número 13. Mas continuando ainda, o verso de número 18 do capítulo 15 vai falar algo muito interessante. Antes de nós passarmos para o 13, vai no 18. Pula lá para o 18. A pessoa que se irrita facilmente provoca dissensão, mas o paciente acalma a discussão. Você lembra que nós falamos de pessoas longânimas no capítulo de ontem, no versículo 29, que falava o longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Aqui está falando de alguém que sabe controlar. O versículo 18 diz: o homem que é irado, ou em algumas traduções iracundo, suscita contenda, mas o longânimo apaziguará. Gente, quantas vezes a gente vê pessoas que estão brigando, às vezes até na rua, e não tem nada a ver com aquela outra pessoa, mas ele vai passando por ali e ele se mete naquela briga, se mete naquela confusão, quando na realidade ele devia tentar evitar aquela briga, trazendo ali uma palavra de calma, uma palavra de paciência, uma palavra de prudência, mas aí não, fala algo que ainda vai fazer com que a briga aumente, vai suscitar mesmo uma contenda, uma dissensão tão grande que só Deus mesmo para acalmar. Então o versículo 18 diz: a pessoa que se irrita facilmente provoca uma dissensão, uma separação, uma confusão, vem trazer coisas ainda pior. Mas o paciente, o longânimo, acalma discussões. Chega e traz uma palavra branda, chega e traz uma palavra que venha acalmar aquele temperamento que já está ali fervendo, né? Pronto para partir
partir para a briga, mesmo para o ataque. Aí quando vem uma palavra calma, uma palavra boa, uma palavra que venha trazer ali a paz naquele momento, a pessoa vai compreender que ela deveria ter agido também com mais cautela. Então, o homem que ele sabe controlar, o homem que não se irrita facilmente, é um homem que consegue evitar muita discussão na vida. Então, no capítulo de ontem, no versículo 29, vai falar desse longânimo, que não age com loucura, mas que age com prudência. E quando ele age com prudência, ele está dizendo, ele sabe evitar contendas. Ele sabe evitar brigas, ele sabe evitar discussões. Mas o que é iracundo, o que se ira facilmente, vai trazer ainda mais confusão. Vamos viajando agora, continuando. Verso de número 13. A alegria do coração ilumina todo o rosto, mas a tristeza da alma abate todo o corpo. Esse é um versículo muito, muito, muito comum, muito falado pelos leitores da palavra de Deus, muito. Ele é algo que as pessoas falam, mas elas talvez não tenham conseguido compreender a profundidade da parte B desse versículo, que é algo muito lindo e que chamou muito a minha atenção. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. A primeira parte é linda. Quem é que não acha lindo? O coração alegre aformoseia o rosto. Mas a segunda parte, ela vai trazer uma reflexão muito grande, porque está falando de um espírito abatido, está falando de alguém que está triste, alguém que está angustiado, alguém que está fragilizado. Mas a gente vai entender que existem dois tipos de dores. E nós vamos ver isso em 2 Coríntios, no capítulo 7, no verso 10. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia e ler comigo. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Esse arrependimento aqui é para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Quando alguém se arrepende, essa tristeza que a pessoa está sentindo, porque ela cometeu algo que vai afastar ela de Deus, ela está com uma tristeza na alma, porque ela não deveria ter feito aquilo e ela fez, e isso veio trazer uma dor sobre ela, um peso, mas esse peso, esse arrependimento vai produzir nela vida, vai produzir nela salvação, e ela não vai se arrepender de ter pedido a Deus esse perdão, de ter pedido a Ele, para que ela não perdesse a sua salvação, se arrepender de forma verdadeira. Está falando aqui de um arrependimento verdadeiro, de um arrependimento genuíno. Mas a pessoa que não se arrepende, mas ela está sentindo uma tristeza, essa tristeza vai produzir nela morte, porque vai fazer com que os seus ossos, o seu espírito fique abatido, e tudo isso vai transparecer ainda no rosto. Vai trazer sobre o rosto dessa pessoa um peso. Alguém vai olhar e vai compreender, tá triste. Alguém vai olhar e vai entender, tá com um problema, tá passando por um momento difícil. É verdade que nós vamos sofrer muito isso decorrente de situações que nós vamos viver, de circunstâncias que não são favoráveis no momento, mas essa tristeza, ela é momentânea, é passageira, e nós vamos ver isso no capítulo... Vem comigo, 2 Coríntios, capítulo de número 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos perceber no verso 7 que essa situação que alguém está vivendo desse espírito abatido é porque essa pessoa está passando por um momento desfavorável, por uma situação difícil. É momentânea, é passageira. Verso de número 4, 2 Coríntios. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados, ficamos perplexos. Olha só, sofremos pressões de todos os lados, vamos ficar tantas vezes perplexos, angustiados, atribulados,
por causa dos acontecimentos, mas não perdemos a nossa esperança. Alguém vai estar momentaneamente atribulado, alguém vai estar momentaneamente angustiado, perplexo talvez com a situação que esteja vivendo, mas sabendo que não vai perder em Deus a sua esperança, porque confia no Deus que serve. Verso de número 16, portanto, não desanimados, ainda que o nosso homem exterior esteja desgastado, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Mesmo que esse corpo aqui, esse vaso de barro, esteja angustiado, atribulado, sofrendo pressões, esse homem aqui exterior pode estar desanimado, mas o nosso interior confia. O nosso interior tem plena certeza, tem convicção da salvação, de tudo que ele está vivendo, de tudo que ele está passando. Ele sabe que é momentâneo, é passageiro. Deus opera, Deus está vendo. Verso de número 17, pois as nossas aflições leves e passageiras, olha só isso. Ô, pastora, você não sabe o que eu estou passando. A aflição é tão grande, o que eu estou vivendo, o problema é tão terrível, é uma situação terrível, incômoda, dá um desespero de alma, dá uma angústia, eu parece que nunca vou conseguir, parece que eu não ando, nunca acontece nada, nada dá certo. Olha só isso, pois as nossas aflições leves e passageiras, quem está falando isso, gente? Apóstolo Paulo está falando isso. Alguém que sofreu na pele, alguém que sabe, alguém que viveu experiências tão dolorosas, tão difíceis, alguém que foi tão apedrejado, alguém que foi tão massacrado. Em nome do Senhor Jesus, tudo isso aconteceu na vida dele. Então, alguém que está falando aqui para nós, alguém que sofreu, não é alguém que está falando de boca para fora e não viveu nada disso. Estamos falando de alguém que passou por isso e está falando das suas experiências, do que ele viveu. E se ele está dizendo que essa situação que nós estamos vivendo é leve, é momentânea, é passageira, é porque é verdade e vai passar. As nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós peso eterno de glória. O que a gente vive aqui na terra é uma preparação para o céu. O que nós estamos passando aqui é uma preparação para o céu. Então tudo isso aqui é passageiro, é momentâneo, mas lá no céu. Pastora, mas eu vivo na terra. É verdade, vivemos? Mas Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ele nunca disse desse evangelho que está sendo pregado, evangelho de facilidade, evangelho de oba-oba, evangelho que abre a boca e diz, com Jesus é só vitória, com Jesus é só vitória, com Jesus é só vitória. É mentira, não é verdade. Com Jesus você vai ter perdas, com Jesus você vai passar aflição, com Jesus você vai viver momentos difíceis, momentos de angústia, de tribulação, momentos de perplexidade, que você não vai conseguir entender o que você está vivendo, mas ele está falando. Alguém que viveu tudo isso está falando é momentâneo, é passageiro. Você está vivendo, mas está produzindo em você algo muito maior do que essa dor que você está sentindo. O que está sendo produzido em você está produzindo um peso eterno de glória. O apóstolo Paulo disse isso, gente. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos. Pois os visíveis são temporais. Os visíveis vão passar. Tudo isso aqui vai passar. As aflições vão passar. As dificuldades vão passar. O que você está vendo hoje, que aos teus olhos parece impossível, vai passar. É visível. Tudo que é visível é temporal. Ao passo que o que se não vê são eterno. Isso é fé. Você não está vendo, mas você crê que você vai para o céu. Você crê que o que você está vivendo aqui, todas as aflições, as angústias, as tribulações estão produzindo em você um peso de que, para que você, quando chegar na glória, venha receber a coroa da vida. E essa coroa da vida é eterna, é eterna. Então, tudo que é visível é temporal. Mas aquilo que os nossos olhos nunca viram, nunca chegou aos nossos ouvidos, nunca desceu ao nosso coração, é o que Ele tem preparado para nós. Então, aguenta firme.
segura firme nas mãos do Senhor. Pastora, não estou conseguindo, pede ao Senhor força. Pastora, não estou aguentando, pede ao Senhor socorro. Pastora, tem dia que eu quero desistir de tudo, é verdade, mas pede ao Senhor força. Diz para Ele, segura na minha mão, me ajuda a caminhar mais uma milha contigo. Senhor, porque tudo isso que eu estou vendo, Pai, tudo que é visível aos meus olhos é passageiro. Então, o que eu estou vivendo aqui vai produzir mesmo em mim um peso eterno de glória. Então, me dá força, me ajuda, segura na minha mão, me sustenta, Pai. Não me deixa desanimar, não me deixa desistir. É disso que ele está falando. O coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Essas dores, elas estão produzindo em você um peso de glória. O terceiro versículo, capítulo 15, verso 16. Vem comigo, 16. É melhor possuir poucos bens com o temor do Senhor do que ser rico e viver infeliz. Essa tradução aqui, da minha tradução. Essa outra tradução fala assim: melhor um pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. É melhor possuir poucos bens com o temor do Senhor do que ser rico e viver infeliz. Em algumas traduções, do que adianta, né? A casa tá farta com tantas coisas e a gente não tem alegria nisso tudo. Quantas pessoas correm a vida inteira atrás de ganhar, de riquezas, deixam suas esposas, deixam seus filhos, vivem dia após dia trancados em escritórios, não tem férias, não tem tempo com a família, não tem lazer, não sabe o que é sorrir, não sabe o que é assistir uma televisão, não sabe o que é ter um momento de distração, o tempo todo é pensando em como vai ganhar dinheiro, em como vai fazer isso, em como vai fazer aquilo. São tantas coisas e acaba que isso traz para essa pessoa um peso. Essa situação acaba sendo um fardo para ela. Perde esposa, perde o amor dos filhos, perde o crescimento do filho, vai perdendo tudo ao seu redor. Então a riqueza que ele está tentando amealhar aqui na terra, conseguir, vai trazer para ele infelicidade ao invés de trazer felicidade. É certo que o dinheiro produz momentos de felicidade, isso é verdade, é fato, mas a riqueza conseguida de qualquer jeito, a riqueza conseguida simplesmente de forma ilícita, não vai trazer para você nada de bom, ao contrário, vai te trazer infelicidade. É melhor então ter um pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro que vai produzir em você tristeza, vai produzir em você infelicidade. Você não vai ser feliz, vai perceber que ao longo da sua vida, quando você parar e olhar para trás, vai dizer: meu Deus, eu perdi tanto tempo da minha vida trancado no escritório, eu não aproveitei a minha família, não aproveitei o dinheiro que eu tenho, guarda tanto dinheiro, não come, não compra, não veste, não viaja, nada do que tem vontade de fazer não faz, porque só pensa o tempo todo em trabalhar, pensa o tempo todo em como vai guardar, em como vai poupar. Acaba que morre e tudo fica para o outro. As outras pessoas é que vão aproveitar de todo o seu trabalho, do suor do seu trabalho. E quantas pessoas que tentam ganhar dinheiro de forma ilícita. Esse versículo, em todo esse capítulo, em todo o livro de Provérbios, você vai ver Salomão sempre falando do ganho ilícito, que é melhor ter um pouco, mas com Deus é melhor ter pouca coisa, mas Deus no controle de tudo, do que ter tanta ambição, gananciar tantas coisas e morrer e deixar para os outros, para que as outras pessoas fiquem com o suor do seu trabalho. Salomão foi enfático em seus provérbios com relação à justiça também. Ele vai ver que tantas vezes pessoas são gananciosas e agem de forma injusta, com injustiça, tentando ganhar dinheiro, tentando conseguir alguma coisa, diminuir alguém e sendo injusto com o outro, com o próximo. Ele vai falar inúmeras vezes com relação a isso nesse livro inteiro de Provérbios. É algo que Salomão bate muito, a injustiça. O que ele quer dizer? Isso aqui serve para você aprender a ter dinheiro e ajudar o seu próximo a ver que o dinheiro ele serve. É muito útil, mas não só para você, para abençoar a vida de outra pessoa. É isso que precisa ser dito e é isso que Salomão está nos
está tentando nos mostrar como uma lição. E quando a gente vai entender tudo isso, nós vamos ver Jesus ensinando o amor, ensinando a ajudar o próximo, ensinando a cooperar, a contribuir, a amar, a negar a si mesmo. Jesus vai falar tantas vezes dos pacificadores no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, verso de número 9, Jesus está dizendo: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurado aqueles que tentam trazer a paz, do que aqueles que tentam trazer contendas, brigas. Agora eu quero que você pare e reflita. Quem é você nessa história? Um pacificador? Uma pessoa pacificadora? Ou alguém que traz a ira, que traz o ódio, que tenta a todo custo trazer contenda, dissensão? Ou você é alguém que aplaca a fúria? É alguém que traz a calma? É alguém longânimo que traz a paz? É essa pessoa do versículo 18, a pessoa que se ira facilmente provoca dissensão, mas você é o paciente que acalma as discussões? Nós precisamos então mudar. Esse livro está sendo lido e nós estamos devocionando esse livro para que a mudança possa entrar na nossa vida, possa entrar na nossa casa, que nós sejamos o agente de transformação dentro do nosso lar, e a partir do nosso lar, as outras pessoas, as outras famílias possam perceber a mudança e possam querer essa mudança também para a vida deles. Que você seja um agente pacificador, aquele que acalma, que aplaca a fúria, que aplaca a ira. Deus possa te usar nessa terra, assim como um agente pacificador, que nós venhamos filtrar desse capítulo 15, desses 3 versículos que foram citados e alguns que foram só trazidos como referência, possam liberar sobre a sua vida uma transformação. Esse é o meu desejo. Lê o capítulo todo. São 33 versículos nesse capítulo 15. Lê ele com calma. Lê ele com atenção, que você vai perceber que coisas precisam ser mudadas e ainda há tempo para mudar. É possível mudar. É possível ainda mudar. E Deus abençoe você em nome de Jesus. Até amanhã às 8h30 da manhã você tem um encontro marcado comigo. Nós vamos orar para que nós possamos encerrar essa palavra de hoje debaixo da graça do Senhor Jesus. Deus te abençoe, mulher. Deus te abençoe, homem de Deus. Aprenda através dessa palavra a liberar sobre a vida de alguém uma palavra de bênção, e quando você não tiver, silencie, porque é melhor silenciar e sair de cena do que falar algo que vai trazer a ira e a contenda sobre a vida de alguém. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Senhor, quanto aprendizado que o Senhor trouxe sobre as nossas vidas nesta manhã. Obrigada, Pai, por este capítulo 15 desse livro de tanta sabedoria. Senhor, somos gratos ao Senhor, Pai. Somos gratos ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de aprender mais contigo, de aprender através da tua palavra. Nos ajuda a aplicar essa palavra na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a colocar essa palavra em prática, Senhor. Que nós sejamos os primeiros a filtrar essa palavra, a reter essa palavra para a nossa vida, e através de nós, Senhor, a mudança possa ser evidente, a mudança possa ser clara para alguém, Pai, e essa pessoa que esteja vendo possa ser tocada e possa ser transformada através dessa palavra, através da mudança vista, Senhor, sobre as nossas vidas. Pai, nós somos o teu reflexo, e que reflexo será, Senhor, que nós estamos mostrando ao mundo? Pai, nós somos uma Bíblia aberta. E que Bíblia será essa que alguém está lendo, Pai? Uma Bíblia dura, uma Bíblia que não ama, uma Bíblia que fala aquilo que não vive. Senhor, nós queremos ser uma Bíblia, Pai. Uma Bíblia que alguém possa ler e perceber o amor. Perceber, Senhor, a bondade, a generosidade, pessoas pacificadoras, pessoas que tragam transformação para a vida de outro. Ah, Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda a romper em fé. Ser conosco é o que eu te peço nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, bendito seja o teu nome para todo sempre. E a ti seja dado toda a honra e toda a glória. Deus abençoe grandemente a sua vida. Até amanhã às 8h30 da manhã você tem um encontro marcado comigo. Deus te abençoe em nome de Jesus.